Tem certas coisas assim que eu acho um absurdo, né? Tipo assim, pô, o ser humano tá no século XXI, né? Então a capacidade de raciocínio tá boa, você tem evidência, sabe? Você pode refletir, cara. Você pode chegar, você pode usar um pouquinho a sua cabeça. E aí fica essa conversa, né, de não sei o que não prende. Então, vamos ver alguns argumentos aqui que eu acho indispensável para alguém que tem capacidade de pensar. Primeiro, um argumento que o pessoal fala muito é assim que tá tendo um atentado aí, houve uma tentativa de um atentado contra o Lula, tá? Não, eu não gosto do Lula. Eu não acho que o Lula faz é correto. Mas você não pode matar as pessoas, ou você não deveria matar as pessoas, sabe? Se você discorda dela, você tem que combater, claro. Mas matar não é bem assim que funciona. E aí os caras planejam um atentado e uma pessoa que é eleitor do Bolsonaro, que gosta dele, acha normal. Assim, você pode planejar um atentado. E o argumento ainda é de que, como ele não fez o atentado, ele não merece ser punido. Tem gente que pensa assim. Eu acho, tipo assim, um absurdo. Beleza, então. Aí o cara vai explicar um exemplo aqui, um caso, né? De que um atentado não ocorre, mas você deve punir, porque você tem evidência suficiente para isso. O grande problema, o grande debate que fica nessa questão não é se chegou a avançar ou não, e aí isso acaba se dissipando com essas descobertas aí, né? Por conta dessas articulações que vão sendo reveladas, né? E aí, de fato, teve essa tentativa, algumas ações chegaram a começar, mas elas não foram desencadeadas. E assim, aqui já tem um primeiro ponto nesse discurso bolsonarista que tenta aliviar para esse tipo de coisa que não faz nenhum sentido, né? Que é o seguinte: ah, mas isso não se concretizou. Veja, gente, é evidente que não se concretizou, né? Mas aí a gente só se responsabiliza se der certo. Então quer dizer que se a Polícia Federal entrar aí na tua casa, pegar um monte de explosivo e um plano para cometer um atentado terrorista, você não pode ser preso. Eles precisam esperar você tentar o atentado para ver se vai dar certo ou não, para poder prender. Então, assim, a meu ver, a situação do Bolsonaro está complicada, ele vai. Você entendeu? Você entendeu a lógica da pessoa? Tem um monte de bomba. O homem era homem-bomba. Nos Estados Unidos foi lá e prendeu uma bomba. Primeira coisa que a corte americana vai fazer: inocente. Por quê? Porque não explodiu, ué. O atentado não rolou. Então ele não tentou um atentado e não merece ser preso por isso. Mano, né? Uma coisa assim, cara, que você fala, pô, é o mínimo de inteligência, né, gente? Por favor, né? Isso não é argumento. Pelo amor de Deus, né? Nunca. Nunca, né? Você faz o que você quiser da sua vida, mas isso não é argumento, tá? Por favor, isso não é argumento. Vai ser preso. E não vai adiantar chorar pro Trump pedindo ajuda, até porque eu tenho certeza que o Trump não está nem aí para ele, né? Agora, tem duas questões aqui que eu queria comentar e refletir um pouco, sem querer aprofundar muito, né? Dado que é algo que ainda está acontecendo, a gente tem que analisar isso com cuidado, eu queria comentar um pouco mais a dimensão política, né? O primeiro ponto é a mediocridade do Bolsonaro, de toda a turma que está ali em volta dele, né? Os caras planejam um golpe no WhatsApp, deixam provas claras, imprimem as coisas com um documento, tudo em mensagem de celular que pode ser resgatado para incriminar as pessoas, e aí imprimem minuta de golpe e comentam que o Bolsonaro leu a minuta, que ele mudou a minuta, porque isso também está na investigação, né? Meu Deus. E aí fica aí agora tentando passar a responsabilidade um para o outro, tentando poupar as pessoas, como se fosse uma batata quente, né? E aí está tentando fugir da responsabilidade quando o cerco está apertando e fica cada vez mais difícil fugir dessa questão. Isso é uma coisa que eu comentei ontem no vídeo, né, sobre o bolsonarismo, como que ele estimula o fanatismo, o radicalismo do militante, né? Só que aqui ainda tem um passo além, né? O Bolsonaro, ele joga o cara na roda, tira o corpo fora e depois fala que não é com ele. E aí, na verdade, né? E aí, porra, me perdoa quem gosta, né? Mas o Bolsonaro é um grande de um covarde. Ele não banca nenhuma decisão que ele toma. Aí fica nesse chove no molha, nessa de falar que é fraude, de querer bancar virada de mesa em cima de discurso de fraude e depois tira o corpo fora quando dá problema, né? E aí, assim, só para alertar também, né? Essa questão do Bolsonaro, ele alimenta essa questão de que a eleição foi fraudada e aí eles achavam que ia ter uma grande comoção
nacional em relação à fraude que iria estimular os militares a aceitarem a virada de mesa, aceitarem esse golpe, e isso não aconteceu, né? E, inclusive, isso já é público, eu tenho minhas fontes também, somente uma força aceitou brincar nessa parada aí, tanto que um, inclusive, chegou a ameaçar o Bolsonaro de prisão, né? E aí isso mostra muito bem quem é o bolsonarismo, e aqui é uma crítica que deve ser feita, né, especialmente para aqueles que acreditam que existe algum tipo de amor ao Brasil ali, né? É basicamente uma dimensão, uma expressão política familiar que está preocupada com a boquinha do governo, da mesma forma que eles criticam na esquerda, né? E para fazer isso se utiliza de tudo quanto é subterfúgio, de tudo quanto é narrativa e tentam grudar ali em ondas ideológicas, né? Tanto que agora o grande balão de ensaio é o Eduardo Bolsonaro, seu representante dessa turma, na candidatura a presidente em 2026. E aí pegam patriotismos difusos de certos grupos, usam uma estética nacionalista, mas no fundo é só entreguismo barato para poder se manter no poder. E, inclusive, a turma das Forças Armadas que embarcou nessa brincadeira bolsonarista e achou que tinha alguma coisa ali, até nessa questão de tentar tutelar o Bolsonaro, acabou ainda mais desmoralizada, né? O Exército tentou recuperar certos prestígios ali depois de 21 anos de ditadura, e o Bolsonaro fez o favor de jogar na lama isso tudo, com o apoio de muita gente que embarcou nessa viagem lisérgica, como diria o Ciro Gomes, né? Eu não sou da turma cirandeira que acha que se faz projeto de desenvolvimento sem ter forças armadas fortes, né? Eu penso que o pilar da defesa do país é muito importante, ele tem que ser contemplado com um projeto, dentro de um projeto de desenvolvimento, até para o Brasil ter força para dizer não e se posicionar de forma soberana no palco mundial. Inclusive, isso foi um debate lá no meu servidor no Discord hoje, né? Só que o que o bolsonarismo faz é o oposto disso, é aprofundar esses elementos entreguistas, sem projeto, a serviço de um clã familiar corrupto, apegado ao poder, que não tem qualquer visão de Brasil, né? E o segundo ponto nessa reflexão é um comentário sobre as formas de enfrentar esse golpismo bolsonarista, o que é um erro da esquerda, especialmente a turma que passou a morrer de amores pelo Xandão. O governo continua terceirizando o combate ao bolsonarismo para o judiciário, empoderando eles politicamente, que eles são atores políticos, gente. E toda a responsabilidade vai sendo julgada para eles. O combate ao bolsonarismo ele só é efetivo em termos políticos. Achar que o judiciário sozinho dá conta disso é um erro grosseiro. E se combate o bolsonarismo em algumas frentes que eu acho que vale destacar aqui. Se combate o Bolsonaro com um projeto que direciona o Brasil para superar gargalo estrutural que alimentou o bolsonarismo, e aí, nesse sentido, gargalo em termos de crescimento econômico, desenvolvimento, soberania e combate à violência. E aqui eu faço uma digressão rápida aqui sobre uma questão que o Lula ganhou um presente, mais um presente. O Lula ganhou 3 presentes nessa última semana para tentar mudar, deslocar a correlação de forças, né? Eu não sei quem aqui leu O Príncipe do Maquiavel, mas é uma leitura muito importante para quem entende um pouco de política, para quem quer entender um pouco de política, né? E O Príncipe do Maquiavel é uma obra que ele tem 2 termos ali muito importantes, que é a virtude e fortuna, que para poder entender a política, que é o seguinte: a virtude são aquelas capacidades, aquelas qualidades de uma liderança, e a fortuna são aqueles elementos do destino, do imprevisível que acontece diante de uma liderança política, e a virtude é você surfar em certas ondas que aparecem em determinados momentos, né? E, cara, a fortuna deu 3 presentes para o Lula nessas últimas semanas, né? Fim da escala 6x1, o nosso Coringa de Brasília e agora essa questão desse plano aí para assassinar ele, né? Então, ele tem ganhado uma série de presentes da fortuna, mas a ideologia do lulismo não deixa isso avançar. O governo poderia usar todos esses elementos aí, o próprio Coringa de Brasília, né, para puxar as instituições, empurrar um grande projeto nacional, um pacto de enfrentamento ao bolsonarismo. Ele podia usar como moeda de troca o fato de que o não avanço desse projeto significaria um fortalecimento desse extremismo, poderia usar isso para colocar medo em certos setores, para deslocar, empurrando a correlação de forças, e daí ele avança em um projeto mais ousado e dá uma guinada política, mas aí eu já estou cobrando algo de quem já está ideologicamente em outra frequência, né? Na verdade, o medo é usado para domar quem critica a política do sistema sendo aplicado. Esse debate ele é importante, ele é sim, dado que o Bolsonaro ele não vai sofrer politicamente com isso, com essas revelações. Ele vai continuar mantendo uma base de apoio, e é um fato que os fatores que alimentaram o bolsonarismo continuam presentes. Ele vai rodar, certamente, mas há um espaço aí que vai ser ocupado por uma ou mais pessoas, e a questão é saber quem vai ser a figura da vez. Enquanto a gente não atacar a raiz do bolsonarismo, do que alimenta o bolsonarismo, isso não vai perder força. E isso se faz
Mas assim, o que alimenta o bolsonarismo é o lulismo. Que, porque assim, o Lula se põe como esquerda, né? A cerveja e a picanha a gente tá esperando ainda. Tá esperando chegar no mercado. Mas falando sério aqui, é muito simples. O Lula não se importa com o pobre. Ele pode falar. Falar, todo mundo pode falar. Olha, gente, eu me importo com o pobre. Viu? Posso falar. Agora ele age pra fuder o pobre, cara. Meu, o Lula não fez nenhuma declaração assim importante, não mostrou apoio, não mobilizou o governo em direção ao combate da escala 6x1, que é um absurdo. Que, tipo, só gente que gosta de escravidão que deve gostar desse tipo de coisa, né? É... E dá pra ganhar dinheiro sem ser escravo, tá? Não sei se as pessoas sabem disso. Outra coisa é o seguinte, meu, pelo comportamento do ministro Haddad, o ministro Haddad, né? Ele tá se comportando igualzinho o Paulo Guedes. Inclusive, o presidente do Banco Central é alguém que tá alinhado com os conceitos do Paulo Guedes. Então, cara, sinceramente, velho, é tipo assim, ó, são dois grupos que estão lutando pelo poder, porque eles querem aproveitar a boquinha. E é muito bom, tá? Se ganha muita regalia sendo presidente. Então fica o Lula de um lado brigando pelo poder, o Bolsonaro brigando pelo poder, e no meio, duas turmas malucas se brigando entre si, que não traz melhora nenhum pro país. E os dois são incompetentes, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Um tenta matar o outro também. É assim, é uma bagunça. Esse país é uma bagunça, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, me impressiona as pessoas que têm esses pensamentos rasos aí. Tipo, caraca, irmão. Velho, na boa, mano. Se gostar de um desses dois líderes políticos aí, está. Dá pra você pensar mais não? Dá pra você ser mais capacitado mentalmente, não? Raciocinar, refletir? Sei lá, você é muito limitado, cara. Como que você não enxerga isso? Entendeu? E esse papo, esquerda e direita, não tem isso, cara. Não tem isso. Esquerda e direita. Do jeito que é falado aí. Não tem. O que tem é assim: tem políticos que ou vão fazer ou políticos que não vão fazer. E os dois não estão fazendo. Entendeu? Os dois, a gente fica aí esperando melhorar a economia, a gente fica aí esperando melhorar as coisas e não melhora. Então os dois são incapazes. Não é possível enxergar isso, cara. Tem que viver quantos anos para perceber isso? 4 anos não é tempo suficiente, não. 4 anos uma pessoa termina uma faculdade, cara. Então assim, e pode meio que transformar a vida. Não, não dá não, cara. 4 anos é muito tempo. O político que. Como que pode? Um político sem ensino superior? Se a gente for conversar de economia, não tem os conceitos básicos dominados. Não leu. Não sabe. Não leu os grandes clássicos. Ah, cara, sinceramente. É deprimente.